Você provavelmente já viu ou ouviu falarem dela, a Coco Chanel, mas por que todo mundo trata essa mulher como uma lenda? E é porque ela não simplesmente criou roupas, ela mudou o jeito que as mulheres se movimentam, se expressam e até como elas se sentem. E tudo isso começou porque ela simplesmente parou para pensar e falou: não faz sentido estar desconfortável o tempo todo só porque disseram que é bonito. Antes da fama, a Chanel era a Gabrielle, uma menina que foi criada num convento depois que a mãe morreu e o pai foi embora. E foi ali mesmo que ela começou a aprender a costurar. E ali mesmo, ainda adolescente, ela percebeu como o mundo das mulheres era cheio de limitações, inclusive nas roupas. Ela começou vendendo chapéus, o que já foi de grande sucesso para ela na época, mas logo percebeu que podia ir muito além, até porque a Chanel olhava para as roupas na época como espartilhos, saias pesadas e rendas exageradas e pensava: isso não tem nada a ver com liberdade. Foi então que ela começou a desenhar roupas mais simples, com cortes retos e tecidos que muitas pessoas consideravam como tecidos pobres, como o jersey, e obviamente que todo mundo no começo meio que torceu o nariz e achava uma coisa muito nada a ver, porque era realmente algo muito diferente para a época. A Chanel entendeu desde cedo que a elegância não tem a ver com enfeite, e sim com a simplicidade e especialmente a atitude, porque de nada adianta você estar super mega elegante da cabeça aos pés, de um jeito muito óbvio, e você não ter um comportamento elegante, você não tratar os outros de maneira educada, ter hábitos vulgares, porque isso vai eliminar totalmente sua elegância, independentemente de como você estiver vestida. Então, a Chanel entendeu isso e a Chanel começou a usar calças que isso se tornou extremamente escandaloso e um absurdo para a época. E pior de tudo é que ela não usava isso, não começou a fazer isso para ser escandalosa ou para chamar atenção. Ela simplesmente começou a fazer isso porque era mais confortável. E isso por si só foi super mega revolucionário para a época e continua sendo até hoje, porque se não fosse por ela, a gente não estaria usando calças. Nós mulheres, a gente usa calça, tanto calça jeans, calça de alfaiataria, enfim, porque ela teve a brilhante ideia de que a gente não teria por que sofrer tanto desconforto na vestimenta no dia a dia. E óbvio que ela não parou por aí, né? Em 1926, ela criou o que a Vogue chamou de o for dos vestidos, que foi um vestido, sim, preto. O que também foi muito ousado para a época, porque vocês vão estar se perguntando: mas por que um vestido preto é uma coisa ousada, sendo que é uma coisa super básica? Pois então, o preto, antes dela, simbolizava o luto. Nenhuma mulher usava preto nunca na vida, porque simbolizava luto. Só usavam depois que o marido morria, e depois acabava usando o vestido preto pro resto dos dias dela. Até o fim da vida dela, ela usava preto porque simbolizava o luto. E depois que a Chanel fez esse vestido, o pretinho básico, né, começou a ser usado como um símbolo de elegância. E até hoje o pretinho básico é uma coisa que não pode faltar, é quase obrigatório no guarda-roupa. E outra coisa que foi graças a ela. Outro marco nela foi ter começado a usar o tecido tweed para peças femininas, coisa que era usada antes dela apenas para peças masculinas, e começou a usar o tecido tweed para criar peças mais elegantes e sofisticadas para as mulheres, e obviamente sem que fique uma coisa engessada, porque ela precisava muito pelo conforto da mulher. Ela fazia tudo pensando no conforto e na elegância das mulheres, uma coisa realmente mais minimalista e prática. E como se fosse pouco, ela foi além e criou uma coisa nunca feita antes por uma estilista, e ela criou um perfume, que é um perfume Chanel número 5, que acho que todo mundo conhece esse perfume, porque até hoje é um dos perfumes mais vendidos do mundo. Não sei se ainda está no primeiro lugar, não sei se ainda tá, mas pode ser que esteja. Mas foi muito, assim, muito famoso. Até a Marilyn Monroe usava na época, falava que colocava apenas umas gotinhas e deitava nua na cama com o perfume Chanel número 5, que isso foi assim uma propaganda que ela fez de graça, tá? Ninguém pagou ela pra falar isso. Ela realmente gostava do perfume. E a Chanel fez esse perfume novamente, não assim porque sim. Ela fez pensando num perfume que cheirasse a mulher e não a flor, porque todos os perfumes da época eram muito florais, muito mais delicadinhos, mais, sabe, uma coisa mais frágil, que transmitia uma imagem mais delicada. E ela criou um perfume que realmente era muito diferente para a época, sempre pensando em quebrar os padrões que foram impostos pela sociedade nas mulheres na época, que até hoje são impostos vários, né? Mas enfim, ela realmente foi muito revolucionária até
para criar um perfume. O que eu particularmente acho mais genial da Chanel é que ela não vendia só roupas, ela vendia independência, praticidade e presença para as mulheres. Ela sabia que a moda comunica e ela queria que a mulher dissesse com o look que ela era dona de si mesma. E até hoje, quase 100 anos depois, as ideias dela continuam vivas, porque o estilo que ela criou é muito atemporal. Tanto a silhueta reta, os tecidos que permitem o movimento, os clássicos que funcionam por décadas, tudo isso é muito atemporal, funciona para sempre, sempre vai estar na moda. E o mais interessante de tudo é que ela nunca se preocupou, nunca se importou em seguir tendências, ela realmente criou o próprio caminho, como vocês podem ver. Tudo que ela criava era uma coisa novedosa, uma novidade, uma coisa diferente do que os outros estavam criando, porque ela realmente prezava muito pelo conforto e ela queria fazer diferente. Ela poderia perfeitamente ter continuado com o mesmo raciocínio e ter criado peças desconfortáveis, vestidos longos, coisas assim, sabe, esses vestidos bem volumosos, rendas exageradas, mas ela pensou no conforto, ela queria fazer realmente diferente dos outros. E é isso, a Chanel não só fez moda, como também fez história. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, onde a moda tem um significado, onde a gente entende o porquê das coisas, não esqueça de deixar um joinha e, obviamente, deixar aqui um comentário sobre a história de qual designer você gostaria de saber que eu faço vídeo aqui pro canal, porque eu amaria fazer de vários designers que eu amo e admiro demais. Então, me deixe saber aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever no canal, que eu posto vídeo toda semana, 2 vídeos por semana. Um beijo e até o próximo vídeo.